Shalom, querido, querida, seja bem-vindo ao nosso canal, para esse quadro chamado Segunda Bíblia, ok? Aqui nós estaremos explorando os ensinamentos da Palavra de Deus de forma bem tranquila, bem light, para que você tire dúvidas sobre assuntos corriqueiros, mas assuntos muitas das vezes profundos da Bíblia, da Palavra do Senhor, ok? Desde já, antes de iniciarmos esse vídeo, de falarmos do assunto, eu quero te pedir que comente, curta, compartilhe esse vídeo. Com certeza vai nos ajudar muito, vai nos estimular a trazer novos conteúdos que com certeza vai edificar a sua fé, vai edificar a sua vida espiritual. Eu espero que Deus te abençoe usando a minha instrumentalidade. E hoje eu vou falar sobre um tema muito edificante, que é o jejum. Nós iremos aprender segunda a Bíblia, ok? Fica comigo que logo depois da vinheta a gente já entra diretamente no tema. De volta aqui com o nosso tema de hoje, na Bíblia. O jejum é uma prática espiritual que envolve abster-se de comida e em alguns casos também de bebida por um período determinado. É uma prática encontrada em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. E para aquelas pessoas que dizem que o Antigo Testamento não serve para nada, olha aí, nós estamos falando de uma prática que está em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o jejum era frequentemente associado ao arrependimento, à busca de Deus e a intercessão por ajuda divina. Por exemplo, o livro de Jonatas relata como os habitantes de Nínive, que depois passou a ser a Síria e que hoje é a Síria, lá no Oriente Médio. Então os habitantes de Nínive, quando souberam que iam ser totalmente destruídos pelo juízo divino, através da boca do profeta Jonas, eles se arrependeram dos seus maus caminhos e passaram a buscar o favor de Deus. Para isso eles utilizaram do jejum, usando roupas de saco e abstinência de alimentos. Nós encontramos esses textos no livro de Jonas, no capítulo 3, versículos 5 ao 8. Ainda no Antigo Testamento, nós também encontramos Esdras e Neemias, que quando retornou com o povo de Israel para reedificar Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor, durante 70 anos ficou praticamente inabitável. E durante um período de 70 anos o povo ficou ali escravizado na Babilônia, não apenas na Babilônia, como na Pérsia, na Medo-Pérsia. Então, quando eles retornaram, eles pediram a Deus proteção divina. Pediram restauração, ajuda, apoio. E nós encontramos no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, a Bíblia fala que Esdras apregoou um jejum para todas as pessoas que estavam ali, próximo ao rio que eles iriam atravessar para chegar em Jerusalém, o rio Aava. E a Bíblia fala que eles se humilharam diante da face de Deus e pediram o caminho seguro para passar, para eles, para todos que ali estavam e para os seus filhos. Imagina só, eram famílias que estavam retornando da Pérsia para Jerusalém. Havia muitos saqueadores naquela região e também muitos inimigos do próprio povo de Deus, inimigos de Jerusalém, que não queria que os judeus voltassem para reconstruir Jerusalém. E Deus deu a eles o caminho seguro. Eles chegaram em paz. Já no Novo Testamento, o jejum é mencionado em relação à prática pessoal da adoração e também da busca espiritual. O Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público. E ensinou também aos apóstolos sobre o jejum no Sermão da Montanha, no qual ele enfatizou a importância de jejuar com sinceridade, não buscando a aprovação dos homens, mas apenas com o propósito de agradar a Deus. O jejum também é mencionado em várias outras partes do Novo Testamento, como nos Atos dos Apóstolos, onde os primeiros cristãos se reuniam para orar e para jejuar, principalmente quando era necessário se tomar alguma decisão importante a serviço
do povo de Deus na dedicação e em todo o trabalho. Segundo a Bíblia, há vários tipos de jejum. Um deles é o jejum de Daniel, onde durante um período ele se absteve de vários tipos de alimento como parte de um jejum. Nada que lhe fosse agradável aos seus olhos, aquilo que ele gostava de comer, de se alimentar. E ele, durante um período, a Bíblia fala que foram 3 dias, está lá no livro de Daniel, no capítulo 10, onde ele se alimentou apenas de frutas e verduras. Daniel fez essa escolha como parte de uma busca por entendimento e também pedindo a Deus orientação. Nesse período de jejum, ele teve uma visão muito reveladora do que iria acontecer. Um anjo veio a Daniel e falou a ele muita coisa sobre os finais dos tempos. Agora, é importante a gente entender que o jejum de Daniel foi um jejum específico, para um contexto histórico no qual ele estava vivendo. Nem todos os jejuns descritos na Bíblia seguem exatamente o mesmo padrão. Na verdade, nós só encontramos esse tipo de jejum através de Daniel. Nós encontramos também na Bíblia Yohanan Hamatebil, João o Batista, com uma dieta diferenciada. A Bíblia fala que ele comia mel e ele comia gafanhoto. Se alimentava de mel e de gafanhoto. Isso poderia tipificar uma espécie de jejum. Mas você não vai encontrar na Bíblia algo escrito da seguinte forma: João Batista jejuava. Dessa forma, não. Apesar de que João Batista jejuava, e os seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos. Alguns deles depois passaram a ser discípulos de Jesus. Deixaram de seguir a João e passaram a seguir Jesus. No qual os discípulos de Jesus, enquanto estavam com Jesus, não jejuavam. Jesus jejuou. Depois, durante o período de 3 anos, a Bíblia não relata que Jesus continuou jejuando. Ele jejuou apenas antes de iniciar o seu trabalho, o trabalho específico. Então eu entendo que você não precisa jejuar constantemente. Você jejua por um período, espera o agir de Deus. Até mesmo porque o jejum tem que ser com um propósito. O propósito do jejum de Jesus foi buscar a Deus para se fortalecer espiritualmente para o ministério dele que iria se iniciar publicamente. E Deus honrou Jesus. Foi um jejum muito severo, de 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Jejum absoluto. Então, assim, eu entendo que se você vai para algum propósito, principalmente na igreja, no seu ministério, onde quer que seja, você deve jejuar por um período, orar por um período e depois aguardar o resultado do seu jejum e da sua oração. Ok? O jejum ele pode variar em duração, intensidade, até mesmo em tipo de alimento, que são evitados, dependendo do propósito e das circunstâncias individuais. Eu, particularmente, não concordo, por exemplo, com os jejuns que eu ouço por aí. Jejum de televisão, jejum de internet, jejum disso, jejum daquilo. Isso para mim não é jejum. Pode ser até algum tipo de voto, ou algum tipo de abstinência. E a abstinência hoje, ficar longe das redes sociais é abstinência para muita gente. Mas não é jejum. É válido espiritualmente eu, durante um período, não assistir televisão? É claro que é válido. Se você fizer um voto com um propósito a Deus de buscar ao Senhor, claro que é válido. Toda forma, no meu entendimento, toda forma de buscar ao Senhor é válido. Mas não é jejum. E para resumir tudo isso que a gente falou, o jejum segundo a Bíblia é a prática espiritual da abstinência de comida. Em alguns casos de bebida, com o propósito apenas de buscar a Deus. Expressar arrependimento, adorar, demonstrar muita devoção. No entanto, é importante lembrar que o jejum não é uma forma de ganhar mérito com Deus. Muita gente acha que vai ser vista pelos olhos do Senhor como mais espiritual do que os outros por causa do jejum. Lembre-se daquele texto no qual o Senhor Jesus Cristo falava a respeito dos hipócritas. E os hipócritas diziam que jejuavam 3 vezes por semana e isso era um motivo de orgulho para eles. Olha, pode ter certeza, Deus não olha dessa forma.
que Deus olha ao coração das pessoas e todo mundo sabe disso. O jejum serve para nos disciplinar espiritualmente e essa prática tem que ser com sinceridade e tem que ter as motivações corretas. Ok? Eu espero que essa segunda Bíblia tenha te abençoado. E se você foi abençoado, me abençoa aí com seu like, com a sua curtida e se inscrevendo no nosso canal, tá ok? Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Eu creio que ele vai.